Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Eu agradeço a Deus por poder crer na sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. E quero convidar a você, se você realmente crê na palavra de Deus, para nós meditar, bendito seja o nome do Senhor, nas palavras de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Sempre dando a Ele toda a honra e toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Ao seu nome. Bendito é o nome de Jesus. Quero meditar com você na palavra de Deus. Vamos fundamentar a nossa mente olhando nas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. No livro do profeta João, do apóstolo João, no capítulo 2, ou seja, no capítulo 21, e o versículo 15 ao 17. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler as Escrituras e meditar na palavra de Deus. Capítulo 21 de João e o versículo 15 ao 17. Bendito seja o nome do Senhor. E depois de ter jantado, disse-lhe Jesus: Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu o sabes que eu te amo. Louvado seja o nome do Senhor. E disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Tornou-se, louvado seja o nome do Senhor, a dizer, segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Bendito seja Deus. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Bendito seja o nome do Senhor. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, meu querido irmão e amigo, nós vamos meditar na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, com a nossa mente fundamentada nessa Escritura. Bendito seja Deus. E nós aqui estamos vendo Deus enviando um homem chamado para apacentar cordeiros, ovelha e a um rebanho. Não enviado a um sistema religioso denominacional. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus, meu querido amigo e querido irmão, Ele escolhe um homem, Ele capacita aquele homem lá no campo. Bendito seja Deus. Não envia a um seminário ou a uma faculdade. Deus coloca nele a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a diferença de um homem chamado por Deus e de um homem levantado, louvado seja o nome do Senhor, por uma organização chamada de igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja Deus. E nós vamos meditar nas Escrituras Sagradas. Louvado seja o nome de Jesus. Para nós firmar a nossa mente na verdade da palavra de Deus, para nós caminhar no caminho que nos abriu Jesus em direção à vida eterna.
As igrejas, meu querido amigo, pregam suas doutrinas, mas o homem que Deus chama, ele prega a doutrina de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus enviou seus apóstolos para ensinar a guardar tudo que ele tinha mandado. Bendito é o nome de Jesus. Isto é o que tem que levar um homem que tem compromisso com Deus, de pregar a sua palavra. É ensinar tudo que Jesus Cristo tinha mandado. Vimos, querido amigo, no tempo de Acabe e de Jezabel. Ela era filha de um sacerdote. Portanto, nada ela tinha da palavra de Deus. Era uma idólatra, vaidosa, rejeitava a palavra enviada por Deus no homem capacitado lá no campo e colocada nele a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Ali estava Jezabel, maquiada, tosquiada, conforme a doutrina da denominação que foi ensinada naquela organização ímpia comandada por um sacerdote que era o seu pai, fora da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora ela chutava a palavra de Deus e não a recebia. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra que estava com o homem enviado por Deus, que foi capacitado lá no campo e colocado nele a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje nós vimos este mesmo quadro, louvado seja o nome do Senhor, se repetindo no sistema anticristo. Mulheres usando pintura, joia, com cabelos tosquiados, roupas mundanas. É isso que nós estamos vendo hoje. Bendito seja o nome do Senhor, como estava no tempo de Acabe e de Jezabel. Roupas indecentes, com apelos sexuais, dizendo ser pregadora. Bendito seja o nome do Senhor. Vivendo, querido amigo, na imoralidade. Bendito seja o nome do Senhor. Como estava Jezabel, que foi lançada para os cães comer a sua carne. Ela foi morta pela palavra de Deus. Deus enviou um profeta, enviou a sua palavra a um profeta para lançar ela para os cães. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. E ela foi morta pela palavra de Deus. Eu há poucos dias, querido amigo e irmão, eu encontrei um homem que vendia produtos na rua. E ele ficou ali falando comigo, e ele me disse que ele era um pastor de uma certa denominação religiosa do sistema mundano. Bendito seja o nome do Senhor. E nós ficamos ali conversando, e ele me citava muito as palavras do apóstolo Paulo, como referência. Bendito seja o nome do Senhor. E de repente se aproximou de nós uma senhora, e ela veio e me cumprimentou e ficou ali. E ele me apresentou ela dizendo: esta é a minha esposa. Ela estudou ciência das religiões. E ela tem trabalhado muito, levando ensinamento a várias denominações. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele falava muito no apóstolo Paulo. Bendito seja o nome do Senhor. Aquela pobre mulher moribunda, falando ali comigo,
com seus cabelos tosquiados, usando pintura, roupas mundanas, bendito é o nome do Senhor, usando joia, que para mim, querido irmão e amigo, se eu colocasse ela dentro do modelo que Paulo deixou para a mulher cristã, para mim, louvado seja o nome do Senhor, ela se parecia mais com um espantalho. Louvado seja o nome do Senhor. E ali estava aquela mulher, bendito seja Deus, falando comigo e dizendo que trabalhava muito para Deus, levando ensinamento às igrejas, bendito seja o nome do Senhor. Mas, meu querido amigo, eu perguntei ao irmão, se Paulo ressuscitasse hoje, você aceitaria ele na sua igreja para lhe pregar a palavra? Paulo disse que não recebeu de homem, mas foi revelada por Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Os dois ficaram mudos, bendito seja o nome do Senhor, e não me deram nenhuma resposta. Bendito seja o nome do Senhor. Eu lhe disse, a primeira que tinha que sentar num banco para ouvir e aprender seria esta senhora. Louvado seja o nome do Senhor. Ela olhou para mim e me disse, mas por que você me diz isso? Bendito seja Deus. Eu lhe respondi, a senhora estudou ciência das religiões? Paulo vai lhe dar a resposta da pergunta que você está me fazendo. Bendito seja Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, bendito é o nome de Jesus, e Paulo vai nos dar a resposta da pergunta que você está me fazendo. Louvado seja o nome de Jesus. E abrimos a nossa Bíblia em 14 de 1 Coríntios, louvado seja o nome do Senhor, e o versículo 34, que nos diz, bendito seja Deus, palavras do apóstolo Paulo, que recebeu a revelação de Jesus. As mulheres estejam caladas na igreja, porque não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E o versículo 35 diz assim, que se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no versículo 37 nos diz, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos falo são mandamentos do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Agora, meu querido amigo e meu querido irmão, nós vamos seguir examinando, bendito seja o nome do Senhor, e vendo o caminho da palavra que Deus deixou para nós seguir em direção à vida eterna. Agora está aí um povo seguindo o anticristo, citando, bendito seja o nome do Senhor, o nome dos apóstolos, mas não seguindo, estão seguindo um espírito anticristo no sistema, bendito seja o nome do Senhor. Eu lhe disse, senhora, a senhora estudou ciência das religiões, e a senhora sabe o que Paulo deixou para as mulheres cristãs. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos abrir a nossa Bíblia e vamos ver o que está escrito aqui, que Paulo deixou escrito para as mulheres cristãs. Aqui
em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 a 12. Que do mesmo modo, disse Paulo, as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modestia, não com trança, ou com ouro, ou pérola, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fizeram profissão de servir a Deus com boas obras. E ele disse aqui no versículo 11, a mulher aprende em silêncio com toda sujeição. E no 12 ele continua falando com as mulheres cristãs. E ele diz, não permito, porém, que a mulher ensine e nem use de autoridade sobre o seu marido, mas que esteja em silêncio. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra que Paulo deixou para as mulheres cristãs. Louvado seja o nome de Jesus. E hoje nós estamos vendo um povo, louvado seja o nome de Jesus, que viraram as costas para a palavra de Deus e estão seguindo doutrina anticristo. Aquele homem perguntou se eu não ia em sua igreja pregar a palavra. E eu fui e lhe disse, eu não tenho, irmão, nada para fazer dentro da sua igreja. Ele olhou para mim e disse, mas como? O senhor não é um pregador? Bendito seja o nome do Senhor. E eu lhe respondi, você disse para mim ir pegar uma palavra na sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E se a igreja é sua, bendito seja Deus, eu não tenho nada para fazer ali dentro. Porque a palavra de Deus não se mistura com doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. E disse, você já disse que a igreja é sua, então você tem que ficar ali dentro da sua igreja, pregando a sua doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Jesus mandou pregar o evangelho a todo mundo e ensinar tudo que ele tinha mandado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não envia um homem para pregar em templo que custou milhões de dólares. Louvado seja o nome do Senhor. Ele enviou a todo mundo para pregar o evangelho e ensinar tudo que ele tinha mandado. Para pregar dentro de sistema organizado, o anticristo, ele está levantando o homem e enviando para pregar doutrinas fora da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem e aquela mulher ali olhando para mim e nós conversando. Jesus disse em João, capítulo 14, o verso 23 e 24, bendito seja o nome do Senhor. Ele disse, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e eu e o Pai viemos para ele e faremos nele morada. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse no versículo 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que eu vos tenho falado não são minhas, mas do Pai que me enviou. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meu querido amigo, Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava. Deus prova o homem e vê se realmente o amor daquele homem está na palavra de Deus. E Deus unge aquele homem e coloca ali a sua palavra e envia aos seus filhos, às suas ovelhas, aos seus cordeiros, ao seu rebanho. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido amigo e querido irmão, você pode estar
aonde você quiser ficar. Mas se você ama Jesus, você, louvado seja o nome do Senhor, tem que estar na sua palavra. Não pregue doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Que tanto o Pai como Jesus, ele vem morar em você. E você vai se tornar morada de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não pregue doutrina fora da palavra. O apóstolo Paulo disse que recebeu a revelação de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele nos disse, nós não temos esses costumes, e nem as igrejas de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje, meu querido amigo, muitos querem a unção para pregar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E vão para um sistema anticristo pregar a antipalavra. Louvado seja o nome do Senhor. Ungido pelo Espírito anticristo, pregando doutrinas de demônio e vivendo assalariado. É isso que nós estamos vendo nesse sistema corrompido. Louvado seja o nome do Senhor, anticristo, que caminha no mundo. Deus só unge, querido amigo, um homem que esteja disposto a pregar, louvado seja o nome do Senhor, tudo que ele tem mandado. Louvado seja o nome do Senhor. Não é pregar em púlpito de mármore, de ouro, obedecendo um espírito anticristo e entregando para o povo que está ali para receber a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, entregando doutrinas de demônio no lugar da palavra de Deus. Estevão pregou a palavra e foi apedrejado. Isaías, louvado seja o nome do Senhor, pregou a palavra da verdade e foi cerrado em dois, ainda vivo. João Batista disse a verdade, louvado seja o nome do Senhor, a Herodes. Ele disse, não é lícito viver com a mulher do teu irmão. E foi decapitado ali no cárcere. O apóstolo Paulo, bendito seja o nome do Senhor, pregou a verdade. E foi decapitado em 29 de junho do ano de 67, depois de Jesus Cristo. Muitos hoje, louvado seja o nome do Senhor, estão vivendo com a mulher do seu irmão. Deixaram a sua esposa, estão vivendo em adultério, bendito seja o nome do Senhor. E as filhas de Herodias, que são as falsas denominação, elas estão dançando diante do rei Herodes e pedindo a cabeça dos profetas que Deus envia, louvado seja o nome do Senhor, para pregar a palavra de Deus. Bendito seja Deus. Nós hoje estamos muito longe, bendito seja o nome do Senhor, do que Deus ele tem ordenado na sua palavra, esse sistema religioso mundano, pregando doutrina em vez da palavra de Deus. Toda a doutrina, querido amigo e irmão, ela leva você à maldição. Paulo disse no livro de Gálatas, no capítulo 1, o versículo 8 a 12. Nós vamos ler e ver o ensinamento de Paulo que ele deixou, bendito seja o nome do Senhor, aquele homem que afirma ter recebido a revelação de Deus. Aqui em Gálatas 1, verso 8, ele diz, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado,
seja anátema. Bendito seja o nome do Senhor. Assim como já vos dissemos, agora também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu ao homem ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se eu estivesse ainda agradando os homens, não seria, louvado seja o nome do Senhor, servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo o homem. Bem, louvado seja o nome do Senhor. Porque não a recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, querido amigo e irmão que está meditando junto comigo, eu quero rogar a Deus para que Ele lhe dê a revelação, louvado seja o nome do Senhor, do que estamos meditando, que esta meditação, ela não vai até você para lhe trazer para um sistema, uma denominação organizada, fora da palavra de Deus. Ela vai levando até você, louvado seja o nome do Senhor, a verdade, para firmar os vossos pés, louvado seja o nome do Senhor, na palavra de Deus, o único caminho que Jesus Cristo, Ele abriu para nos conduzir à vida eterna. Jesus Cristo nos trouxe a palavra, que é o caminho para a vida. Satanás, ele trouxe as doutrinas e abriu um caminho para o inferno e está arrastando o ser humano em direção ao abismo, nesse sistema mundano religioso. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa meditar, louvado seja o nome do Senhor, em tudo que nós temos falado, aqui na palavra de Deus. E você possa hoje firmar os vossos pés na palavra da verdade e não seguir doutrina anticristo fora da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai marchar em direção à vida eterna. Hoje, meu querido amigo, Deus quer lhe tirar das trevas para a luz e do poder de Satanás para o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que você hoje possa renunciar toda a doutrina, tudo aquilo que não está na palavra de Deus, e seguir, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor Jesus Cristo na sua palavra. Bendito seja Deus, em direção à vida eterna. A palavra de Deus, ela não veio para um povo incrédulo que não crê na palavra. Ela veio para os filhos de Deus. Jesus disse, quem é de Deus, aceita a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus lhe abençoe ao ouvir e meditar comigo nessa palavra, e você possa ver, louvado seja o nome do Senhor, a diferença das doutrinas e a palavra de Deus. E Deus lhe ilumine os seus olhos, louvado seja o nome do Senhor, e lhe conduza os seus pés no caminho da verdade, para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.